Bom, e olha só quem está de volta. Mais uma vez eu falo do anime, da mina que é tratada como cara, e dessa vez na sua parte 8. Que eu tô impressionado o como as coisas evoluíram nesse anime até que bem rápido. No começo, o Jun era um cara que tratava sua melhor amiga como um amigo, só que na parte anterior vocês viram que ele tá começando a mudar. E vocês vão ver que na real foi a gente que interpretou o Jun errado esse tempo todo. Ele já tinha dado indícios que se sente diferente perto da Tomo, e vocês vão ver que desde essa época não mudou muita coisa. Ele apenas disfarçava ou pelo menos ignorava o que sentia. E agora vamos ver o desenrolar disso, que convenhamos que tá muito perto pros dois ficarem juntos. E também o Misaki, ele mostrou um lado nesse episódio que eu não tava esperando. Ele parece um cara tranquilo, mas tem algo que pode deixar ele completamente furioso. Mas só se liga que mais pra frente vocês vão entender o que eu quero dizer. E só lembrando que aí no card tem uma playlist com todos os vídeos de Tomo-chan, caso você tenha perdido algum, beleza? Mas só se liga que nesse episódio vai te surpreender bastante. E dessa vez já começa com a Tomo, a Carol e a Mizuzu brincando do jogo do rei, que basicamente quem for o rei nessa brincadeira pode dar uma ordem. E dessa vez seria a Carol que mandava, e ela falou pra Tomo imitar a Mizuzu. Então, como ela não conseguiu, a Carol assumiu esse papel. Eu vou massacrar a humanidade. E o pior de tudo é que ficou igualzinho. Só que dessa vez foi a Mizuzu que foi o rei, e só pela cara dava pra ver que ela ia aprontar alguma coisa. E basicamente a ordem que ela deu pra Tomo foi que ela teria que ir com o Jun pro Festival de Fogos, só os dois. E sem muita enrolação, ela já foi pra casa do Jun pra chamar ele pra ir pro festival, que ele topou. Só que a Tomo, ela achou a reação dele meio estranha, porque ele não parecia tão animado, mas ela tava completamente enganada. O Jun, ele tava muito feliz por ele ir sozinho com a Tomo, só que bem nessa hora ele acabou lembrando da declaração que a Tomo fez, que o Jun, ele acabou pensando: ah, a Tomo não deve ter falado naquele sentido, com certeza não. Eu acho que o Jun não aceitou a confissão da Tomo, porque ele pensou que provavelmente ela falou que ama ele no sentido de amizade, saca? Pelo menos esse pensamento dele deu muito a entender isso. E a Tomo também nem conseguia dormir por querer saber por que o Jun tava tão estranho. E a Mizuzu também tava muito pensativa. Ela tava meio irritada que se a Tomo namorar com o Jun, ela tem medo de ser deixada de lado como amiga, saca? Mas é quando corta pro dia seguinte e chega o tão aguardado Festival de Fogos, que o Jun, ele tava bem ansioso, que ele pensou que talvez nesse festival ele descubra o que é esse sentimento que ele sente pela Tomo. Só que quando ele viu a Tomo de Yukata, ele ficou bastante surpreso do quão ela tava bonita. Que ele ficou até evitando olhar pra ela do quão ele tava nervoso, tá ligado? E foi até engraçado quando eles vão em uma barraca e encontram um atendente que eles conhecem, que ele até reconheceu o Jun, mas não reconheceu a Tomo, mas quando ele viu que era ela, o cara ficou completamente chocado. Nani? Ele até tirou uma foto e enviou pra todo mundo falando: aí rapaziada, se liga no que aquele demônio destruidor acabou virando. Então quer dizer que é assim que você me chama pelas costas? Basicamente, a reação de todo mundo foi bem engraçada, porque eles viram a Tomo como uma modelo de Yukata. E ela ainda por cima é tão boa que ela levou todos os prêmios. E o Jun, ele também tá muito mais protetor com a Tomo. Quando ele viu que dois caras iam dar em cima dela, o Jun tirou logo a Tomo dali. Que ela tinha ficado bem feliz com a atitude dele, mas o Jun estragou tudo pedindo desculpas, falando que ele sabe que ela daria conta sozinha, mas ele se intrometeu. Só que simplesmente a Tomo manda ele ficar quieto e deixar ela agradecer, porque ela pode ser forte, mas tem coisas que ela não pode fazer sozinha. E que isso é uma delas, então ela fala que queria agradecer por isso. Que ele olhando pra ela daquele jeito, parecia que ele ia fazer alguma coisa, só que o Jun acabou dando pra trás. Mas ela pensou que talvez o Jun tivesse começado a notar ela, e que esse seria basicamente o motivo dele estar tão estranho. Então, com isso em mente, ela pensou em se declarar antes do Festival de Fogos. E realmente pareceu que a Tomo estava muito decidida em fazer isso, só que por alguma intuição, ela sentiu que ainda não era o momento correto. E sendo sincero, eu acho que a Tomo tem razão. O Jun tem um momento que ele tá tentando descobrir o que ele sente por ela. Seria interessante ela só tentar de novo depois dele descobrir. Só que quando rola os fogos de artifício, até que eles aproveitaram bastante, só que no caminho pra casa o Jun vai pensando que ele ainda não descobriu o que ele sente em relação a Tomo. Só que ele vendo ela daquele jeito, ele descobriu uma coisa, que ele não é mais capaz de trocar socos com ela como fazia antes. Então agora basicamente o Jun realmente tá vendo a Tomo como mulher. E nisso é quando corta pro dia seguinte que a Tomo, ela tava meio que suspirando pras amigas dela, porque ela fala que o Jun tá sendo muito mais cuidadoso com ela do que antes. Só que é muito engraçado a diferença, porque tipo, no começo, o Jun tratava ela como parça, só que agora ele tá tocando nela de um jeito tão cuidadoso que parece estranho. Parece até que ele tá com medo de ser acusado de assédio, tá ligado? Mas isso só prova que realmente o Jun tá vendo ela como mulher. Só que depois disso foca um pouco na Mizuzu, que ela anda meio incomodada. O fato dela ver que a Tomo e o Jun estão cada vez mais próximos de darem certo, meio que ela tá ficando incomodada de uma forma que ela não esperava. Eu acho que o
medo da Tomo se afastar ficou ainda maior. Só que depois disso vai pra aqueles caras que arrumaram confusão por terem dado em cima da amiga da Tomo. Eu acho que vocês devem lembrar deles porque eles tomaram até uma surra do Jun e eles ainda estavam remoendo aquilo e queriam vingança. Então, covardes como eles são, eles vão atrás de quem eles consideram mais fracos, que no caso é a Mizuzu. Só que ela acaba metendo medo nos caras só com o olhar. Mas mesmo assim não teve jeito, ela tentou pagar de durona, mas os caras não cederam. E também a Mizuzu não queria envolver a Carol naquela confusão. E por isso ela fica quieta e diz que a Carol não tem nada a ver com ela ou com a Tomo. Então ela foi com ele, só que a Carol não ia deixar barato. Ela acabou usando um taser nos caras pra tentar salvar a Mizuzu. Que isso inclusive é algo que eu não tava esperando. Mas dá pra entender por que ela tem isso. Afinal a Carol é uma garota rica, então ela tem que saber se defender quando tá sozinha, né? E então elas aproveitam essa brecha pra fugir, mas a Carol acabou caindo na lama. Esse é o tal do Mula. Que eu só senti pena dela por isso ter acontecido. Só que mesmo assim, as duas conseguem fugir e acabaram parando em um galpão. Que a Mizuzu ligou pro Jun explicando que precisava de ajuda, tanto ela como a Carol. E que não era pra ele falar nada pra Tomo, só que ele tava com uma cara tão séria que a Tomo percebeu que tinha acontecido alguma coisa. Que o Jun explicou pra Tomo, né, o que tava acontecendo, só que o Misaki, ele acabou ouvindo tudo. E foi assim que ele descobriu que a Carol tava com problemas. E a Tomo também não teve jeito, ela não ia deixar um amigo precisando de ajuda. Que o Jun percebeu que a sua melhor amiga é esse tipo de pessoa. E eles vão até o galpão com sangue nos olhos que o Jun mostra a sua evolução. O cara tancou uma luta com vários caras sozinho. Caralho, o maluco é brabo. E nisso é quando corta pro Misaki que ele vai procurar pela Carol e ele vê a Mizuzu ajudando a Carol a se trocar, que ele acabou entendendo tudo errado. Ele pensou que possivelmente fizeram alguma coisa de errado com ela, que meu amigo. O cara ficou pálido na hora. E nesse mesmo instante é quando a Tomo e o Jun iam quebrar aquele cara. Só que é quando chegou o Misaki e ele tava com sangue nos olhos. Falando como eles podem fazer algo sujo com uma garota pura como a Carol. Certeza que se não impedissem ele, poderia acontecer algo muito pior. Mas no fim explicaram que foi só um grande mal entendido, mas a Carol ficou muito feliz pela forma como ele agiu em defender ela. E depois de tudo ter sido resolvido, o Jun e a Tomo vão pra casa, só que a Mizuzu ficou com os caras pra trocar uma ideia. E foi quando ela contou algo pra eles sobre a Tomo que eles não sabiam. Ela perguntou se eles conheciam o Dojo Aizawa. E só de ouvir esse nome, os caras se tremeram todo, tá ligado? Meu Deus do céu, Berg. E é então quando a Mizuzu diz que a Tomo é filha do Goro, que os caras se cagaram todo e prometeram nunca mais tentar nada. Só que é então que a Mizuzu vai embora, mas o Jun tava esperando por ela. Mesmo que ela tenha dito pra eles irem, mas o Jun não ia fazer isso porque afinal ela é uma garota, né? Só que é quando eles vão embora e a Mizuzu também mostra que tá incomodada com alguma coisa. Na verdade, ela tá faz tempo, só que ainda não entendemos o porquê. Que eu ainda acho que é porque o Jun e a Tomo estão ficando mais próximos, tá ligado? Só que é quando corta pro dia seguinte que o Jun vai chamar a Tomo pra ir pra escola como sempre. Que ela tava bem desanimada como sempre pela forma como o Jun vem agindo, só que dessa vez o Jun acabou agindo um pouco como sempre, que a Tomo ficou bem feliz. Ela até saiu correndo feito louca, que foi bem engraçado, porque tudo que ela quer é que não seja criada uma distância entre eles afinal. Mas eu vou ficando por aqui e comentam aí parte 9 caso vocês queiram uma continuação de Tomo-chan, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos e até mais.